Momento do Discipulado. Falar, enfatizando o discipulado em relação ao que não é discipulado, a massificação. Você, na massificação, é um número, é uma pessoa como outro qualquer. E muita gente se sente segura com isso. Olha, eu estou aqui igual a todo mundo, então, se todo mundo for abençoado, eu vou ser também. E eu vou ser empurrado, igual lá na estação do metrô, aquela estação muito cheia, você, na verdade, é empurrado por aquela massa humana. Você querendo ou não querendo, você tem que ir para frente na direção. Não adianta nem querer mudar de direção. No meio daquela multidão, não. A massificação é assim. E levam este jeito de lidar com as pessoas para a igreja. A igreja, aquele monte de gente ali, você se sente razoavelmente segura ou seguro ali, porque está igual a todo mundo levanta as mãos, você levanta, dá glória a Deus, aleluia, você dá, olha para o lado, diz para o seu irmão, você é bênção, você é maravilhoso, você é filho de Deus. E aí a pessoa faz isso instintivamente, porque os outros estão fazendo. Aí sai dali com aquela sensação gostosa de que assistiu um show bom, que agradou a Deus por isso, não tem a mínima ideia do que Deus quis para você, não ficou claro, você não tem força nem capacidade para praticar e vai até a próxima reunião da igreja. Isto é massificação. A massificação gera pessoas inconscientes, pessoas sem identidade, pessoas confusas e, no fim, vão ser massa de manobra para pessoas inescrupulosas que vão controlar os outros. Se alguém controla 500 pessoas, mais 500 vão ser empurradas junto, sem nem saberem o que está acontecendo, porque elas já estão empurradas pelas outras 500 que estão manipuladas por algum líder, às vezes até inescrupuloso, que é o que acontece muito. A Bíblia tem uma situação interessante, uma história triste, que eu considero das mais tristes, na época do rei Acaz, como descrito no livro de Crônicas, segundo Crônicas 28. Ele tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos e não fez o que era reto. Bom, não fazer o que é reto é até algo cômodo, porque a maioria dos crentes não faz nada para o Senhor, não dá fruto. Mas o problema é que quando você não faz o que é reto, vai acabar fazendo o que é mal. E esse é o problema. Não existe meio termo. Não existe coluna do meio. Ou você ama o irmão, ou você está desprezando, ou na linguagem do apóstolo João, odiando o irmão. Não, eu não odeio, mas não faz nada por ele, dá no mesmo. Ou você ama ou odeia. Não há meio termo. E o problema é esse. As pessoas, quando não estão praticando o bem, elas acabam empurradas para a prática do mal, até inconscientemente, até sem perceberem. E esse é exatamente o problema. O Acaz começou a dar liberdade ao povo de fazer as coisas e quando as pessoas se davam à libertinagem, ao adultério espiritual, ele foi atrás também e fez muitas coisas que desagradaram a Deus. O Senhor avisou com profetas, inclusive o profeta Isaías, o considerado grande, para Deus não há grande, mas o grande profeta Isaías, assim considerado, estava ali ao lado dele. Ele nem ligou, não deu bola para o profeta Isaías e nem para Deus.
O Senhor então agiu e o entregou, estou lendo aqui 2 Crônicas 28. Deus entregou então o rei Acaz nas mãos dos sírios, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Que coisa terrível! Uma grande multidão, não é descrito aqui, quem sabe pelos números, 200, 300, 500 mil pessoas foram levadas cativas para a Síria por causa da inconsequência do rei, mas também por falta de discipulado. Eu vou deixar mais claro essa falta de discipulado. Aquelas pessoas eram como crentes enchendo igreja. Não tinham muita convicção, não tinham muita direção, nem ousadia nenhuma e muito menos vida santa com Deus. Maria vai com as outras, eram pessoas que se deixavam levar e eram um número na massa. Quando veio o inimigo, levou uma massa, digamos, 500 mil pessoas levadas cativas. Crianças, jovens, velhos, idosos, mulheres grávidas, gente doente, foram levados. Uma massa, eles não tinham uma identidade própria, eles não tinham uma ligação com Deus, não tinham uma vontade de pedir a Deus. Ali ninguém pediu nada a Deus, a gente vai ver isso. Ninguém pediu nada a Deus, eles eram uma massa humana e se deixaram levar. E não bastante isto, eles continuaram no erro, o rei e o povo. Deus os entregou nas mãos do rei de Israel, reino do norte, o qual lhes infligiu grande derrota. O Peca, filho de Remalias, matou em Judá num só dia 120 mil homens, todos poderosos, homens poderosos, por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. E, a seguir, os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu povo irmão, 200 mil mulheres, filhos e filhas, e saquearam deles grande despojo e os levaram para Samaria. Bem, a partir daí aconteceu uma história interessante que sempre demonstra a graça de Deus. Em Judá não houve ninguém que clamasse a Deus, ninguém que conhecesse a Deus ali entre aquela multidão levada cativa. Mas Deus levantou em Israel, interessante isso, o profeta Oded. Ele saiu ao encontro do exército do Peca, filho de Remalias, lá em Samaria, e com muita ousadia, em nome do Senhor, ele se colocou na frente do exército e começou a falar duro com o rei e com os comandantes do exército. O profeta Oded, ele falou com tal ousadia que Deus tocou o coração daquela gente e os príncipes, alguns comandantes, se despertaram e disseram: realmente, nós já estamos com muitos erros e pecados com Deus, então não vamos aumentar os nossos pecados diante do Senhor. Vamos devolver essa gente toda. Não vamos usar nossos irmãos judeus como escravos nossos. Não, Deus vai se irar contra nós. Então, vamos devolvê-los. Vamos ficar com o despojo deles, tudo que era propriedade deles, mas nós vamos devolvê-los nus e de qualquer jeito. No final, nem assim, eles ainda melhoraram a condição, botaram roupas e deram alguma comida e mandaram de volta. Aquele livramento foi muito grande. Nós nem sabemos, por exemplo, se o profeta Isaías estava no meio dessa massa humana ali de 200 mil pessoas, pode até ter sido.
O Jeremias foi levado junto com a turma que foi para o Egito. Não sabemos se o Isaías estava aqui e depois voltou. O fato é que 200 mil pessoas estavam sendo levadas cativas e Deus usou um profeta do outro lado para despertar o povo de Israel, não os judeus. Os judeus estavam muito longe do Senhor. A falta de discipulado traz isso. A pessoa se conforma com o mundo à sua volta, o padrão da televisão, o padrão carnal das famílias. A pessoa não tem ligação com Deus. No nosso caso específico, trazendo o assunto para nós na igreja hoje, em tempos do Novo Testamento, a pessoa se conforma com um padrão médio de vida cristã dos crentes da igreja. Na massificação é assim, a pessoa nem sabe como é se santificar mais, se é que ela vai querer. Mas por que ela vai querer se santificar se a bênção é para todos, basta a fé e o pastor não está exigindo, a igreja não tem exemplo, eu vou me santificar como? Eu nem sei como, eu vou me conformar a ser um como os outros. A massificação é assim, na igreja, o crente não tem estímulo para crescer, ele não quer consagrar sua vida ao Senhor, ele não tem motivação para isso, basta ser como os outros. E é exatamente isso que ofende a Deus, ser como os outros, se conformar. Nós temos uma exortação séria na Bíblia, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para poderes compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que a gente faz isso? Só se tiver um líder, um discipulador. Você sozinho não vai conseguir se transformar segundo a vontade de Deus. A maioria dos crentes não sabe como é se consagrar e crescer espiritualmente. Eles não têm ideia disto, porque não tem um discipulador. Essa situação aqui de Judá na época do rei Acás, na verdade, começou com o pai dele, um bom rei chamado Jotão, filho do rei Uzias. Uzias foi um rei, de modo geral, bom. E o Jotão, filho dele, foi melhor ainda. O Jotão reinou 16 anos, era jovem, 25 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos. Foi um rei bom, não há nada contra ele, apenas que ele foi um laissez-faire, deixou a coisa fluir e o povo continuava na prática do mal. Ele foi bom, mas não fez discípulos. A começar do filho dele, o Acás, que foi um dos piores reis de todo Israel, foi uma praga, uma peste. O pai não fez discípulo, não fez um filho discípulo. O rei Jotão foi bom, mas não fez discípulos. E essa situação foi muito séria, porque o Acás, o filho, quando começou a reinar, se descambou rapidamente para o pecado, para a idolatria, para o mundanismo e trouxe a ira de Deus sobre o país inteiro. O povo todo estava sem discipulado. Na massificação, na confusão geral, a pessoa não tem a quem se reportar, não tem em quem se apegar. É como um naufrágio de um navio. Por exemplo, quem conhece a barca Rio-Niterói costuma carregar cerca de 2.000 pessoas. 2.000 pessoas na barca. Se a barca afundar, é o caos, é um salve-se quem puder, cada um por si. Ninguém vai ficar pensando, não, vamos nos reunir aqui, juntar, ficar nesse destroço da barca, vamos trabalhar junto, todo mundo espere a ordem de comando. Ordem de comando, coisa nenhuma, cada um vai correr para um lado. É mais ou menos isso que vai acontecer nas igrejas. Quando entra um bandido, alguns bandidos vêm e declaram um assalto na igreja, você pode imaginar o que acontece.
Quando há uma explosão perto da igreja, um tiroteio e coisas parecidas, você pode imaginar o que acontece. Porque as pessoas não são discipuladas, não são ensinadas a obedecer. Há uma orientação em aviões, quando numa pane, em alguma situação de emergência, todos fiquem quietos, amarrados na sua poltrona com cinto de segurança e ouçam a orientação dos comissários de bordo, a orientação que eles vão dar. E os passageiros de avião são continuamente catequizados para não gerarem caos, mas para esperarem a orientação dos comissários de bordo. Na igreja, a gente deveria estar seguindo cada um o seu líder, ouvir a voz de comando do seu líder. Numa guerra, um exército vai, não todo mundo junto, porque aí é fácil soltar uma bomba, explodir ali uma bomba no meio daquela gente e mata muita gente. Eles vão em grupamentos, em companhias, em pelotões, grupos pequenos, e eles se espalham mais, cada um com uma função definida, e o líder, o comandante de cada grupo desses, recebe ordens para todos estarem atuando coordenadamente. A igreja deveria ser assim, mas não é. Num grupo de 100 ou 500 pessoas da igreja, cada um deveria seguir o seu líder, aguardar a orientação do seu líder. O líder vai zelar pelo crescimento espiritual de cada um. Discipulado é isto. Você não vai ser um número na massa, assistir reunião a esmo, como acontece na maioria das igrejas. Você vai aguardar uma orientação do seu líder, ele vai avaliar você e ajudar você a crescer espiritualmente. A gente só cresce pela prática. Ninguém vai crescer só na teoria, só ouvindo pregação da igreja. É preciso praticar, mas é o seu líder que vai ajudar. Isso é discipulado. Você não vai ser um perdido na multidão ali do templo. Você vai ser um soldado engajado com uma função e tendo um líder a quem se reportar. Entende a diferença entre o discipulado e a massificação? A massificação confunde o discipulado e faz algumas pessoas pensarem que já são crentes, que estão bem, quando na verdade eles estão muito mal. Você entende essa diferença? Você tem um líder ou você se limita a ir assistir reunião de igreja e participar de ajuntamentos? Como está a sua vida espiritual?